Você já ouviu falar em prédios inteligentes? Esse não é um assunto do futuro. Na era dos smartphones e das TVs Smart, é assim que tem sido chamado o desenvolvimento de tecnologia para melhorar o conforto e dar mais qualidade de vida para as pessoas dentro de residências. Para saber mais sobre esse assunto, que tem sido testado e estudado em diversos centros de pesquisa, eu converso com o professor de Ciências da Computação da Universidade Federal de Alagoas, Heitor Ramos. Estamos falando do futuro ou do presente? Parte do futuro e parte do presente. Algumas coisas já têm sido viabilizadas nos prédios atuais. Os prédios mais novos contemplam algumas tecnologias que já tornam o uso mais eficiente e mais inteligente, né, desses prédios. A gente pode exemplificar? Temos sim, temos alguns exemplos, inclusive no Brasil. Tem um exemplo famoso de uma universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Illinois, em que um ex-aluno doou um prédio para a universidade. Lá isso é comum, né? Umas pessoas que passam pela universidade e depois se dão muito bem na vida, ficam milionários e doam parte da fortuna para a universidade. Então ele doou um prédio e esse foi conhecido como o prédio mais inteligente que foi construído, né? Tem diversas tecnologias ali, principalmente de controle, de automação, de construção predial, que foram empregadas para aproveitar melhor a iluminação, né? A iluminação natural, captação de calor. Lá é muito frio, ao contrário daqui, então captação de calor também da luz do sol. E também diversas tecnologias internas para automatizar os ambientes, como automatizar salas de aula, com câmeras sofisticadas para documentos. Então, um professor pode pegar um documento e mostrar na tela. Toda a parte de refrigeração também é totalmente automatizada. Então, é um prédio diferenciado. Aqui no Brasil tem algumas iniciativas. Em São Paulo, por exemplo, tem um prédio do Santander, do banco, que ele foi construído com esse conceito e geralmente esses prédios usam muito vidros na fachada, são vidros diferentes. E eles aproveitam melhor a iluminação e etc. Então, quando a gente fala em prédio inteligente, em comodidade, em conforto, a gente liga logo à nova tecnologia, mas não a tecnologia da construção, né? Mas tecnologia do acender a luz, do princípio da economicidade, do conforto, enfim, e faz referências realmente à ficção. Estamos acompanhando essa ficção mesmo? Vamos chegar uma hora em que a gente de casa vai apagar a luz do escritório ou vice-versa? Sim, certamente isso aí está muito próximo, né? Na verdade, já existe tecnologia para tudo isso, a questão é viabilizar essas tecnologias economicamente. Mas, na verdade, isso que você falou é bem verdade, tem duas vertentes nessa área de prédios inteligentes. Na área construtiva é uma das vertentes, então a arquitetura é diferente, porque ela já é pensada para esse tipo de prédio, para esse tipo de ambiente. Os materiais usados também na construção, e tem a parte de tecnologia da informação, como você bem falou, que automatiza as coisas. Então, por exemplo, o uso massivo de sensores nesses prédios para poder detectar a presença de pessoas, não só a presença, mas quem está naquele ambiente, o ambiente se adaptar a essas pessoas. Vou citar um exemplo. Imagine um prédio comercial onde você tem uma empresa e uma pessoa, quando entra nessa empresa, ela já é reconhecida. Então, por exemplo, um funcionário que entra nessa empresa não precisa assinar ponto ou bater ponto. Ele já é reconhecido que está naquele ambiente. O ambiente percebe, o prédio, né, percebe que aquele funcionário está chegando. Então, ele já prepara o ambiente dele antecipadamente para que a sala que ele trabalha já esteja refrigerada, o computador dele já esteja ligado. Com isso, aumenta a eficiência energética, né? Você consegue reduzir os custos energéticos. O prédio fica mais, digamos, verde, porque ele agride menos a natureza, certo? Existem também prédios que controlam a emissão de CO2, porque já foi constatado que os prédios são grandes emissores de CO2, tanto por aquecimento, refrigeração, por uso de máquinas lá dentro e assim por diante. Então eles controlam isso daí. E então o prédio, essa é a questão de dotar a inteligência, é que o prédio perceba que essas pessoas... Então já existe tecnologia, existe hoje uma coisa chamada internet das coisas. É uma tecnologia em que todos os objetos, né, eles vão ser dotados com uma capacidade de processamento, de comunicação, para que eles estejam conectados à internet e você possa interagir com eles. Para ficar mais claro para o nosso telespectador, as coisas...
as coisas vão se comunicar e, de certa forma, vão interagir e, por si só, e através de um comando único, humano, as coisas vão começar a funcionar dentro de uma casa, como o pedido de estoque para a geladeira, enfim. Que outros exemplos a gente poderia destacar dentro de uma casa? Tá, você fala residencial, né? Tá, essa questão da geladeira é um exemplo bem comum, né? Um exemplo que a gente vê sempre, né? A geladeira, ela percebe que está faltando algum elemento de consumo que é comum da casa, como leite, sei lá, refrigerante, bom, do estoque lá da geladeira, e ela mesma pode fazer. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos é muito comum aquela Amazon, que no Brasil ela iniciou a operação, né, com a venda de livros apenas, mas nos Estados Unidos eles vendem exatamente tudo que você imaginar. E eles entregam verduras, frutas, materiais, quer dizer, alimentos e etc. de uma forma geral. Então, por exemplo, a geladeira pode estar programada para perceber a falta de algum alimento e já fazer a ordem de compra lá na Amazon, né? Lógico que tudo isso tem toda a preocupação de segurança, privacidade, etc. Tudo isso está envolvido no conceito de prédio inteligente também. Tudo isso tem que ser feito dessa maneira. A questão de você chegar e já preparar o seu banho, por exemplo. Então, gente que gosta de banho de banheira e etc. Quando você chega em casa já está tudo preparado. Controle de iluminação da sua casa, para que ele seja mais eficiente. Então, o ambiente percebe qual a quantidade de iluminação que está ali e qual a quantidade que é adequada. Por exemplo, se você liga a TV, você espera, né, que você não precisa de tanta iluminação, porque a TV já está projetando uma imagem, e se você tiver muita iluminação, não fica confortável. Então o ambiente percebe que você ligou a TV, já reduz a iluminação, isso já reduz o consumo de energia também. Heitor, essa fase aí que você apresenta é de um ambiente internacional, né? O Brasil já dispõe dessa tecnologia? Tem algumas iniciativas. É lógico que isso depende muito da economia de mercado, ou seja, do quanto o mercado vai estar disponível para pagar por essas coisas também. Então, hoje isso obviamente encarece muito o custo da obra, da edificação, mas eu acredito que em um determinado momento o Brasil vai ficar cada vez mais exigente, os consumidores vão ficar exigentes e eles vão praticamente exigir isso dos fornecedores, ou seja, das construtoras. Que o seu prédio seja mais inteligente, que ele seja mais eficiente em termos de consumo de energia. Hoje a gente vê um exemplo que tem sido colocado, inclusive, em algumas construções aqui em Alagoas, do melhor uso de energia. Então, coloca placa solar e essas placas solares podem produzir energia, vender energia para a concessionária, certo? E podem ajudar também no consumo da energia da edificação. Então, por exemplo, naquele horário de pico, onde todo mundo liga o ar-condicionado, aquele horário que consome mais energia, você pode acumular energia solar, né? Então ele pode ajudar e reduzir o consumo da sua residência. Isso está acoplado à rede elétrica. Certo? Eu diria que algumas coisas que têm a realidade no ambiente internacional, elas vão demorar o tempo técnico suficiente de estar experimentado, de ter o princípio da economicidade, enfim, de uso, não é? E de ser viável economicamente no Brasil, né? A respeito da robótica, por exemplo, todos os equipamentos, né, fabricados no ambiente internacional, eles chegam com facilidade no Brasil. Aliás, não existe barreira de comércio para esse tipo de situação, não? Não existe uma barreira de comércio, mas às vezes existe uma dificuldade de encontrar coisas no Brasil e importar às vezes leva muito tempo e etc. Então, por exemplo, até às vezes para a gente da área de pesquisa, a gente tem dificuldade de ter acesso a alguns equipamentos, se a gente quer testar, a gente quer desenvolver aquele equipamento, por dificuldade para encontrar, para comprar mesmo. Então, e tudo funciona em rede, né? Tudo funciona em rede, sim. Então, tudo interligado, com comunicação, conversando. Então, porque quando a gente fala nesses prédios inteligentes, a gente fala muito de automação, né? Vamos automatizar tal coisa, automatizar a refrigeração, automatizar o sistema de persianas, de janela, para que ele deixe penetrar mais luz ou menos luz. E, na verdade, isso é um dos princípios de prédio inteligente, mas isso tem que ser feito de uma forma integrada. Então, por exemplo, um determinado funcionário de uma empresa agenda uma reunião numa sala de reunião.
Então, quando ele faz isso, o prédio já tem acesso a essa agenda e já prepara aquele ambiente. Então, ele já abre as persianas para ter iluminação natural e reduzir o consumo de energia. Ele já refrigera, já deixa o ambiente já condicionado. Então, no ambiente empresarial isso é mais forte, e no ambiente residencial isso é mais ligado à redução de consumo de energia e ao conforto. E mais uma vez ele traz também a discussão, né, da polêmica do avanço tecnológico e substituir a mão de obra humana, né, e gerar o desemprego. Né? Estamos falando de uma preparação de uma sala que, obviamente, seria preparada por uma pessoa, um auxiliar. Sim. E com a automação já se perde esse posto de trabalho. Isso em geral acontece quando as tecnologias começam a penetrar na sociedade, porém tem um outro lado, né? Eu acho que as tecnologias elas servem para reduzir um determinado trabalho e criar outros trabalhos. Então, na verdade, quando você faz esse tipo de coisa, essa pessoa que era responsável por adequar aquela sala para um determinado uso, ela pode ser treinada para outras coisas. Então, por exemplo, quem é que vai gerenciar esses sistemas? Quem é que vai dar manutenção a esses sistemas? Tudo isso precisa desse tipo de coisa. Então, eu acredito mais na ideia de que isso muda os tipos de trabalho e não que desemprega. Eventualmente, em algum momento, vai acontecer um desemprego, mas depois acomoda. Depois as pessoas vão ser treinadas, vão ser levadas a fazer outro tipo de atividade. Conversamos com Heitor Ramos, professor de Ciências da Computação. Muito obrigado pela entrevista. Ok. Eu que agradeço a oportunidade. A universidade está sempre de portas abertas para conversar um pouco com a sociedade. O programa Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.